Nós estamos aqui, nessa noite eu quero agora orar ao Senhor e quero entregar, ó Pai, esse culto em Tuas mãos, ó Pai, essa palavra em Tuas mãos, ó Pai. Nós repreendemos desde já todo roubo de Satanás, todo ataque do inimigo, toda seta, todo laço, tudo aquilo que ele possa tentar, ó Pai, contra, Senhor Deus, a Tua casa, contra o Teu povo, contra a Tua palavra, que caia por terra agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção nesse lugar. Senhor Deus, a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, e que todo jugo imposto nesse lugar, que caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que todo jugo imposto na vida de qualquer pessoa que está aqui, que caia por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito que tenta impedir com que o Teu povo ouça a palavra, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito que venha tentar contra os instrumentos, contra tudo que está sendo feito aqui, que caia por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego, Pai, em Tuas mãos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a minha vida. Eu entrego, Pai, em Tuas mãos a Tua igreja, Pai, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 62. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe no telão. Salmo 62, versículo de número 8. Vamos ver o que está. Colocou aqui, Adriano. Vai demorar? Só um pouquinho. Fala assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje eu quero, pode deixar o salmo aqui, trazer uma palavra baseada nesse salmo, onde fala que Deus, Ele é o nosso refúgio. E hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre uma prática. Eu não sei se todos praticam, mas é a prática do desabafo. E eu não sei se você tem costume de desabafar, de falar com alguém dos seus problemas, suas dificuldades. Há pessoas que não têm esse costume, há pessoas que preferem muitas vezes guardar para si. Mas essa noite eu quero falar sobre isso, porque a palavra do Senhor, ela fala que nós somos pessoas normais. Quem é normal aqui? Eu sou meio fora um pouquinho da casinha, mas eu sou normal. E nós somos pessoas normais. E eu e você, nós somos pessoas normais. E muitas vezes as pessoas, por serem cristãs, por serem crentes, elas acham que há uma normalidade na vida delas, que elas são mais fortes, diferentes das outras pessoas, e que muitas vezes elas vão ter reações diferentes. Mas Deus, Ele fala para nós que eu e você, nós somos pessoas normais. A palavra do Senhor fala que nós somos pessoas ansiosas. Muitas vezes as pessoas falam: não, eu não, pastor, sou uma pessoa tranquila. Mas a palavra do Senhor, ela não mente, a palavra do Senhor é verdadeira. E lá em Filipenses 4, capítulo 4, versos 6 e 7, fala assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam colocadas com súplicas e orações ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele trará para vocês uma paz que excede todo entendimento. Então, nós como pessoas, nós somos pessoas ansiosas. Tem umas que são menos ansiosas, e tem outras que são ansiosas moderadamente, e outras que são demasiadamente ansiosas. Mas todos nós somos ansiosos, porque nós somos pessoas normais. Todos nós somos pessoas que estamos sujeitas a passar decepções. Quem já foi decepcionado aqui? Somos sujeitos a frustrações. Quem já foi frustrado aqui? Já passou uma frustração? Eu creio que todos. Se você não passou, irmãos, depois, no fim do culto, me dá a receita. Me ensina, porque eu quero andar nesse caminho, eu não consigo. De vez em quando eu sou decepcionado, de vez em quando eu sou frustrado, me sinto frustrado, de vez em quando eu me sinto ansioso. E só que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aprender essa prática,
que é a prática de desabafar. Irmãos, porque muitas vezes a situação nas nossas vidas, ela pode ficar de uma maneira insuportável. A pessoa, ela vai vindo situações sobre a vida dela, e ela vai guardando aquilo no coração. Ela não fala para ninguém, ela não conta para ninguém, ela guarda para si. Isso vai causando na vida da pessoa depressão, vai causando distúrbios emocionais. Aí você vê a pessoa tomando certas reações, ou nós mesmos vemos nós tomando certas atitudes, e não imaginamos o que está acontecendo. E isso, sabe o que é muitas vezes? A falta de desabafar. E quando eu não desabafo, isso faz mal para a minha saúde, irmãos. Faz mal para a minha saúde mental. Tem muitas pessoas com problemas na mente. Não estou falando que é louco, mas tem problemas na mente porque afeta, porque a pessoa está guardando tudo para si. Faz mal para a saúde física da pessoa. Porque a pessoa, ela vai guardando tudo. Então tem pessoas que ela tem dor, ela vai no médico, faz exame, o médico fala, não acha onde está a sua dor. Muitas vezes, essa dor, ela vem por causa disso. Por causa da pessoa guardar para si muitas coisas. Irmãos, e uma pessoa que sofre calada, que sofre sozinha, que não desabafa, ela adoece rapidamente. Isso não sou eu que estou falando. Isso é dados científicos. Você vai lá, você lê, eu li, eu estudei. Então dados científicos falam isso. Que a pessoa que não abre o coração, sabe aquela pessoa fechada? Eu já fui assim. Estou tentando melhorar. Parece um tatu dentro do buraco. Parece uma tartaruga. Parece uma ostra. Escondido. Não fala nada com ninguém. Não confia em falar nada para alguém. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que aprender isso, irmãos. Que uma pessoa que ela é muito calada, que ela sofre calada, ela adoece mais rápido. E quando nós engolimos muitos sapos, porque eu fui ensinado assim. E na vida não é porque eu aprendi de uma maneira que eu vou ter que viver a vida inteira daquela maneira. Porque tudo muda. Quando eu era menino, eu estudei que os átomos dividiam em duas partes, prótons e nêutrons. E hoje? Quem pode me dizer em quantas partes divide? Imagina se eu ficar lá no que eu aprendi, lá no passado. Eu vou viver hoje fora de um contexto verdadeiro, porque eu estou vivendo no que eu aprendi. Então muitas vezes eu aprendi que nós tínhamos que engolir sapo. Olha, você tem que engolir sapo e você tem que engolir também, aprender a engolir um brejo. Isso que me ensinaram. E eu ensinei isso para muitas pessoas. Senhor, me perdoa. Eu peço perdão a Deus. Muitas vezes é assim. As pessoas nos ensinam. Você tem que engolir os sapos. Irmãos, e muitas vezes quando nós engolimos sapos, às vezes nós engolimos sapos no trabalho, engolimos sapos dentro de casa, engolimos sapos na rua, engolimos sapos no casamento, engolimos sapos com relacionamentos. E muitas vezes vamos engolindo. Deixa eu ver se tem engolidor de sapo nessa noite. Às vezes nós vamos engolindo sapos. Muitas vezes tem sapos que nós engolimos porque nós somos obrigados a engolir o sapo. Porque se eu não engolir esse sapo, eu vou ser mandado embora. Se eu não engolir esse sapo, minha fatura é gorda, eu tenho que pagar. E se eu não engolir esses sapos aqui, vou ter problemas. E nós somos ensinados a vivermos engolindo sapos. Então, engole um sapo daqui, engole sapo dali. E muitas vezes nós nem percebemos, nós vamos engolindo sapos. E o nosso organismo, de tanto sapo que nós vamos engolindo, ele não vai aguentando aquela tensão. E estoura muitas vezes, sabe como? Em doenças. Tanto doenças emocionais, como doenças físicas. E é comprovado. Os médicos falam, os cientistas falam, terapeutas falam, que muitas doenças, elas provêm na vida da pessoa, de tanto ela engolir sapos. Então, irmãos, e um dos remédios para prevenir essas doenças, e principalmente doenças que vêm no coração, porque tem muitas pessoas que têm problemas cardíacos de tanto sapo que ela engoliu. E a melhor maneira que tem, e a única maneira que nós podemos nos livrarmos dessas doenças sem ser com remédios, é através do desabafo.
eu tenho que aprender a me desabafar. Eu tenho que aprender a abrir a minha boca. Eu tenho que aprender a mostrar o que está dentro do meu coração, porque senão aquilo vai ficando dentro de mim. E eu falo para vocês, eu creio que muitas coisas que foram desenvolvidas na minha vida foi por causa dessa questão de eu não desabafar. É verdade. Às vezes nós, né, como pregadores da palavra do Senhor, pessoas que são líderes, tem vergonha de falar de si. Tem vergonha de falar da sua vida, de como ele é. Mas nós temos que aprender isso, eu tive que aprender. E quantas vezes que eu chegava em casa e a pastora Sônia ficava ali. Às vezes 30 minutos, 40 minutos para arrancar uma palavra da minha boca. Fala, Nelson. Fala, Nelson. E fala, Nelson. Cavucando para mim desabafar. Então, irmãos, aquilo que fica dentro de nós, os sapos que nós engolimos, eu vou levar tudo como um sapo, tá bom? Os sapos que nós engolimos, que fica dentro de nós, então eles acabam nos sufocando. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, no domingo, primeiro dia da semana, que agora mudou, né? É primeiro dia da semana, vamos lá. Então, quem sabe você engoliu o sapo a semana inteira. Começou com um girilo, né? Depois aumentou o tamanho, foi aumentando, foi engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, e chega um momento, você chegou aqui hoje com, parece um brejo dentro de você, de tanto sapo que engoliu. Mas eu quero falar para você, muitas vezes nós vamos engolindo sapo, e acaba se tornando um veneno terrível dentro de nós, irmãos. E esse veneno, ele vai nos matando, ele vai acabando com nós. Por isso que é necessário nós desabafarmos. Sabe? Desabafarmos. Porque muitas vezes nós, não sei porque aprendemos isso, muitas vezes nós nos rotulamos. Coloca um rótulo, eu não. Sou sempre firme. Comigo não acontece nada. Minha família é perfeita. Nossa, lá na minha casa é um mar de rosas. Muitas vezes nós nos rotulamos assim. E é isso, vai ficando dentro de nós. Vai ficando dentro de nós, de tantos sapos que engolimos. E muitas vezes nós não desabafamos, mas nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que desabafarmos. E a Bíblia, ela faz vários relatos para nós aqui, vários textos de pessoas desabafando. Estamos aqui, Davi está falando assim, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Então o que Davi está falando? Olha, se derrama, fala com Deus, desabafa. Muitas vezes nós chegamos, depois não é nesse momento, mas eu vou falar mais à frente, chegamos na presença de Deus com aquelas orações religiosas. Ó Senhor, mesmo sozinho em casa, glorioso, magnífico Deus, estou aqui na tua presença. Deus fala, mas eu não quero nada disso. Eu quero que você desabafe comigo. Eu quero que você fale comigo. Sabe? É assim. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, Deus ele quer que nós sejamos nós. Não aquele rótulo. Deus ele quer que eu desabafe com ele. E o Salmo 62:8 aqui, ele nos convida, ele nos encoraja para nós fazermos esse desabafo. Falarmos, Senhor, estou aqui. Eu quero me derramar na tua presença como se fosse água. É isso que o Davi está falando. Em Lamentações, não precisa abrir, mas no capítulo 2, verso 19, olha Jeremias falando, fala assim, levanta-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, não estou falando que não temos que fazer isso. As pessoas, elas fazem propósito, elas acordam para orar para com Deus, com o propósito que fez, com isso que fez, com aquilo que fez, mas dificilmente a pessoa se levanta e fala, eu vou me derramar aqui, eu vou desabafar com Deus, eu vou falar com Deus. E até no Salmo 102, eu achei legal o título dele, o título do Salmo 102 que a Bíblia NVI colocou, fala assim, oração de um aflito quase desfalecido,
derrama o seu lamento diante do Senhor. Isso é um título, não é o que o Salmo fala. O título lá fala isso, que é o Salmo ali, a oração de alguém que está aflito, quase desfalecido, derramando o seu lamento diante do Senhor, irmãos. E para nós aprendermos um pouco nessa noite, eu trouxe aqui, existe muitas maneiras de nós desabafarmos perante Deus. E uma das maneiras é a maneira verbal. Até tem um programa na televisão que fala assim, fala que eu... Como que é o programa? Fala que eu... Então Deus, Ele fala para nós, fala comigo que eu te escuto. Irmãos, nós muitas vezes temos que aprender isso. Nós temos que procurar alguém com quem nós possamos abrir o nosso coração. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá dobrar meu joelho e falar com Deus, depois eu quero falar também de nós falarmos com Deus. Mas nós temos que ter alguém que nós possamos chegar na pessoa e abrir o nosso coração. Sair de dentro do casulo, quebrar o casco. Aí da tartaruga. Tem que quebrar o casco. A pessoa fica lá dentro, pega lá e faz que nem a tartaruga ninja. Tira o casco se precisa fugir, deixa o casco lá que depois nasce outro. E você depois você pega o seu casco, mas é necessário fazer isso. Nós temos que achar alguém em que nós possamos confiar, em que nós possamos abrir o nosso coração. Falar, Senhor, ou para a pessoa, estou aqui, meu irmão, eu preciso falar com você. Em Provérbios 18, 24, fala assim, que é amigo mais chegado do que um irmão. E é uma bênção. Se você tem um amigo que é mais chegado do que o irmão, você pode ter certeza de uma coisa, Deus te deu uma bênção. Porque a Bíblia fala assim que há amigos que são mais chegados do que o próprio irmão de carne. Então é uma bênção e nós podemos, se ele é amigos teu, nós temos que fazer isso, ir lá e abrir o nosso coração. Não é sair abrindo o coração, não é sair falando a torta direita, não. Mas eu tenho que ter alguém que eu vá, converse com a pessoa, que eu desabafe, que eu tire aquilo de dentro de mim. Porque se ficar dentro de mim, como eu falei, é um veneno que está dentro de mim. Pode ver pessoas fechadas, um veneno. Semana passada nós vimos um menino que é todo fechado, 16 anos. E de repente, na hora que ele abriu, ele matou o pai, a mãe e a irmã. Porque muitas vezes tem coisas dentro da pessoa que vai virando um veneno dentro dela. Então quando eu desabafo, eu vou engolindo muitos sapos, aquilo se torna um veneno. Por isso que você vê pessoa rancorosa. Você olha para a cara da pessoa assim, dá vontade de sair de perto. Você fala, misericórdia, olha. Por quê? Porque a pessoa tem tanto veneno guardado dentro dela, tanto sapo guardado dentro dela, e que aquilo ali vai envenenando, envenena todo mundo, envenena quem está do lado. Pode ver, envenena. Mas nós temos que fazer isso. Ir atrás de um amigo, que nós possamos abrir o nosso coração. E se Deus colocou na sua vida, eu, graças a Deus, eu tenho um grande amigo, né? Eu tenho vários amigos, mas eu tenho alguém que, não é um dia nem dois, há tempos que nós conversamos, eu abro o coração para ele e ele abre o coração. A última vez que nós conversamos, deu até problema, porque a nossa conversa é tratado de ser 1 hora, e tinha dado 2 horas e 15 minutos e o assunto não parava. E ele tinha que resolver os negócios. Eu falei, mas depois nós continuamos a nossa conversa. Então nós temos que ter, irmãos. E eu marquei aqui, tem um texto de um pastor, eu não lembro o nome dele, que ele fala assim, ó, ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. Esse pastor fala que ovelha que anda sozinha, ela vira petisco de lobo. Por quê? A pessoa, ela começa a buscar, engolir os sapos e fica tudo para ela. Tudo para ela. Ela se isola aqui, se isola ali, e o diabo, ele vem e começa ali rodear a pessoa e vai tomando aquela pessoa para ele, vai enganando aquela pessoa. Então, nós temos que aprender isso, não ande só. Eu tenho um ditado do mundo que diz, ande só do que mal acompanhado. Agora tem um texto bíblico que fala assim, que é melhor 2 andarem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Só que as pessoas muitas vezes dão ênfase mais para os ditados do mundo do que para a palavra de Deus. Porque se eu ando com alguém, se eu estou com alguém, quando eu caio, aquela pessoa me levanta. Quando aquela pessoa está caindo, o que eu faço?
ela me levantou, estou em pé, agora eu ajudo a levantar aquela pessoa. Então eu não posso andar sozinho, porque se eu andar sozinho, como ovelha, quem é ovelha aqui? Se nós andarmos sozinhos, nós vamos virar petisco de lobo. Ele nos engana, ele mente para nós, o diabo nos ilude. Então, e nós temos que aprender a ser pessoas que desabafam. Muitas vezes é um costume, eu sei, porque eu aprendi desde menino que eu tinha que ser forte, homem não chora, homem aguenta tudo calado, aguenta as pancadas, aguenta isso, aguenta aquilo. E eu por muitos anos da minha vida fui aguentando, chegou um momento que foi estourando para tudo quanto é lugar. Estoura doença aqui, estoura dor ali, estoura situações aqui, tudo por causa do sapo que eu estou engolindo. Então, irmãos, eu até marquei outra frase aqui que fala assim, ó: alegria compartilhada é alegria aumentada. Tem pessoas que ela gosta de desabafar, mas só as coisas alegres. Glória a Deus por isso, porque a alegria que quando você compartilha, desabafa de algo alegre na sua vida, aquela alegria aumentada porque tem mais pessoas se alegrando com você. Tem mais pessoas juntas com você. Mas também eu marquei aqui que dor repartida é dor diminuída. Se alegria compartilhada é alegria aumentada, quando eu compartilho a minha dor é diminuída, irmãos. Porque eu tirei aquela dor de dentro de mim e compartilhei com alguém. Olha, estou passando isso, estou passando aquilo outro. Eu estou tirando de dentro de mim. E aquela dor, ela começa a ficar diminuída dentro de mim. Não sou eu que falo isso. Isso também são comprovações científicas. Porque eu não guardei a dor só para mim. Eu reparti a minha dor. Não que a outra pessoa vá ficar com a minha dor, mas eu sinto que a minha dor ela foi diminuída. Irmãos, então faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, quando nós desabafamos, quando nós falamos com alguém. Mas nessa questão do desabafo, irmãos, a questão mais delicada aqui é com quem desabafar. Irmãos, nós temos que entender isso. Muitas vezes eu quero desabafar, eu quero ter alguém. Então nós não podemos desabafar com as paredes. Tem pessoa que fala, não, deixa que eu falo com as paredes, que a parede não tem ouvido. Toma cuidado, viu, irmão? Tem um monte de parede aí que tem ouvidos, tem cada orelhão na parede. Então às vezes você está falando com a parede e pensa que não está falando com ninguém, e a parede está ouvindo, estou brincando. Então muitas vezes a pessoa fala, eu vou desabafar com a parede. Não é isso. Não adianta eu querer desabafar com a parede. A parede ela não vai assimilar aquilo que eu estou querendo passar, aquilo que eu estou querendo tirar dentro de mim. Tem pessoas, irmãos, que ela quer desabafar, derrubando tudo que está na frente dela. Não é essa maneira também, sai chutando o balde, chuta a parede, chuta tudo, sai que nem um louco desabafando. E Deus ele fala, não é isso, não é assim que você tem que desabafar. Tem pessoa que sai chutando o cachorro, agora tem que tomar cuidado, porque agora se te pegar chutando o cachorro, é cadeia. Antigamente chutava o cachorro. Então tem pessoa que ela sai desabafando dessa maneira. Ela sai acabando com tudo que está na frente dela. Parece já viu? Parece um furacão. O que está acontecendo? Eu estou com um problema. Eu vou desabafar. E sai que nem louco. Não é isso. Não podemos desabafar assim. Resolve desabafar assim? Não resolve. Ao invés de ter saído veneno, vai entrar mais veneno. Porque você causou um monte de problemas nesse seu desabafo. Então, irmãos, não adianta. Nós precisamos encontrar alguém que realmente nós venhamos confiar. E pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Porque orelha todo mundo tem, irmãos. Mas ouvido, dificilmente. Mas tem várias pessoas que querem nos ouvir. Então, irmãos, nós temos que buscar. E como eu falei, é uma grande bênção quando você encontra alguém que quer te ouvir. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil você ouvir alguém. Demanda tempo, demanda compromisso. Mas é muito bom quando a gente encontra alguém para nos ouvir. Encontra alguém para nós podermos conversar, relatar a nossa dor, sem medo daquela pessoa depois usar tudo aquilo contra você. Temos que tomar todos esses cuidados, para mim não arrumar alguém que depois vai pegar tudo aquilo que eu relatei, tudo aquilo que eu falei, e
leve para as outras pessoas. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Buscar uma pessoa que venha realmente nos escutar. E lá em 1 Samuel, no capítulo de número 22, verso 2, está contando a história do rei Davi. O rei Davi está fugindo de Saul, e de repente o que acontece? Ele se vê lá numa caverna, e lá se juntam com eles, nesse momento aqui, 400, depois vão ter 600, 400 homens ali. Então esses homens estavam em dificuldades, estavam endividados, estavam descontentes, e Davi se tornou o líder de todos eles. E por que Davi se tornou o líder aqui? Porque o que Davi tinha de tão especial? Davi, ele tinha disposição de ouvir. Porque aqueles homens chegaram para Davi: olha, estou todo endividado, Davi. Estou assim, estou com problema. Tem outro, estou com esse problema, estou com aquele problema. E Davi escutava todo mundo. Que bom seria se nós todos tivéssemos um Davi para nos escutar. Que nós pudéssemos chegar ali e falar para ele todos os nossos problemas financeiros. Quem sabe aqueles homens chegavam lá e falavam para Davi, não que Davi fosse dar o dinheiro para eles, mas a pessoa poder falar: estou com um problema financeiro, eu estou com um problema no meu casamento, estou com um problema na minha família, no meu trabalho. E Davi era assim, irmãos. E de repente Deus, ele pode trazer perto de mim, perto de você, alguém que seja igual a Davi, que esteja disposto a escutar. Ou se não, Deus também, ele pode fazer de mim, de você, um Davi, para escutar as pessoas também. Muitas vezes nós somos muito rasos com as pessoas. Oi, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor? Tudo bem? Tudo bem. É tudo bem? Tudo bem. Às vezes a pessoa está com a vida toda destruída e ela falou tudo bem, você fala tudo bem. E muitas vezes Deus, ele quer nos usar, irmãos, para nós sermos como Davi. Fazermos o papel de Davi aqui, escutar aquelas pessoas que estão passando por problemas. Às vezes nós temos tempo para tantas coisas e não temos tempo para escutar alguém que possa estar com um problema muito grave. E de repente, irmãos, a história que a pessoa vai te contar do problema dela é mais emocionante do que qualquer filme de emoção, sabe? Algo mais, traz mais horror e terror do que aqueles filmes de terror. Você fala: meu Deus, é isso, e você vai poder ouvir a pessoa, como Davi fez aqui. Às vezes Deus, ele quer trazer pessoas para que sejam Davis em nossas vidas, nos ouçam, mas também quer fazer de nós pessoas que ouçam outras pessoas. E a Bíblia fala lá em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros. O que Paulo está falando aqui nesse texto? Paulo está falando sobre ajuda financeira, ajudar as pessoas financeiramente, mas eu quero trazer para nós, de levarmos os fardos uns dos outros, é levarmos muitas vezes o desabafo daquela pessoa. A pessoa vir falar com você e você ouvir a pessoa. Você nem imagina, mas você está tirando dentro dela, ajudando a tirar um veneno que estava matando aquela pessoa. Então Deus, ele também quer nos usar. E Deus usa, irmãos, pessoas para abençoar pessoas. Então Deus, ele quer me usar para ser abençoado por pessoas e quer me usar para abençoar pessoas. Então nessa noite você reflita isso. Se você é uma pessoa que vive engolindo sapos e não fala nada para ninguém, não desabafa com ninguém, e quando desabafa é algo bem superficial. Porque tem pessoas, irmãos, eu vou ser sincero, que às vezes eu vou conversar, eu saio, chego para ela, para a pastora, eu não entendi nada. Eu acho que eu sou lesado. Eu não entendi nada. A pessoa expôs para mim, mas eu não entendi nada. Foi tudo tão sem pé e sem cabeça. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa fica camuflando. Ela não quer falar realmente. Ela quer desabafar, mas ela não quer falar realmente o que está acontecendo. Então, quando você for desabafar com alguém, fale realmente aquilo que está
acontecendo. Abre o seu coração, derrame o seu coração, como Jeremias está falando lá em Lamentações, como se fosse água. Então derrame, não guarde isso para você, não viva com isso enraizado dentro de você. Pelo contrário, tire tudo isso, tira essa pompa, sabe? Tira a farda de Naamã. Às vezes nós vivemos com a farda de Naamã. Quem é você? Eu sou o general do exército do rei da Síria. Tá, você está me vendo? Estou só aqui dentro, é só lepra. Aí chega em casa, todo mundo vê a lepra. Naamã estava assim. A esposa não podia ajudar, a empregada não podia ajudar, ninguém podia ajudar, só Deus podia ajudar ele. E muitas vezes nós temos que fazer isso, nós temos que abrir o nosso coração. E também eu quero falar que existe o desabafo clínico. Às vezes as pessoas falam assim, precisa de um psicólogo. Se você achar que você precisa de um terapeuta, de um psicólogo, o que você tem que fazer? Vai lá e procura e desabafa, abre o teu coração. Então, quem sabe você precise disso. Então não vou aqui descartar como pastor a parte clínica. Há pessoas que precisam. Há pessoas que passaram tantos problemas, tantas dificuldades na vida dela, que muitas vezes elas precisam de alguém que seja bem coerente naquilo que está acontecendo na vida da pessoa, para ajudá-la, para encaminhar essa pessoa. Então nós temos que aprender isso também. E eu quero encorajar você, se precisar de uma ajuda, procure ajuda. Que às vezes não é normal. Às vezes a pessoa ela sai do zero, vai para o 180, fala, o que aconteceu? Sabe, parece que ligou um botãozinho, engatilhou algo, né? Parece o pastor Nelson, né? Engatilhou algo assim, aí, o que aconteceu? Nem eu sei, às vezes eu falo assim, mas o que eu fiz? Por quê? Porque está um monte de sapo aqui encrostado dentro de nós, guardado dentro de nós. É necessário muitas vezes nós fazermos isso. E lá em João, na carta de 3 João 1:2, fala assim: eu quero que vá bem tanto a tua saúde quanto a tua alma. Deus, irmãos, Ele quer cuidar da nossa saúde física, Ele quer cuidar também da nossa alma. E muitas vezes você fala, poxa pastor, o senhor falou de ir no clínico, o senhor falou de um terapeuta, a situação lá em casa está meio difícil. Está difícil até para comprar a comida lá em casa, como que eu vou gastar dinheiro com um clínico? Mas eu quero falar para você que existe um tratamento gratuito. Um tratamento, olha irmãos, que ele é todos os dias, não tem esse negócio. Todos os dias tem. Você não precisa marcar horário, você não precisa marcar dia, você não precisa ter plano de saúde, você não precisa ter dinheiro para pagar a consulta. E vou falar para você, é uma forma mais segura que você tem para desabafar. Sabe? E esse desabafo é um desabafo espiritual. É o desabafo que nós vamos fazer diante de Deus. É o que o salmista está falando. E perante Deus, falar com Deus. E para falar com Deus, irmãos, você não precisa marcar hora. É qualquer hora. Você acorda 2 horas da manhã, Ele está disponível para você. Acorda 1 hora da manhã, Ele está disponível. Não precisa ficar, posso marcar? Você vai marcar no convênio, vem daqui 30 dias, você vai lá daqui 30 dias. Olha, só tem consulta para o mês 9. Mês 9, E só liberou 2 para você, tá? Dou 2 sessões. Aqui não tem hora, não tem dia, não tem momento, é o tempo todo. Nós temos um Deus que você não precisa marcar hora. Você não precisa ter plano de saúde. Você só precisa de uma coisa, você precisa somente confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus, irmãos. E quando eu vou na presença de Deus, eu tenho que ir na presença de Deus sem a minha religiosidade. Eu tenho que pegar a minha religiosidade, os meus pensamentos, né, os meus dogmas, jogar tudo de lado e falar com Deus. Sabe? E falar com Deus. Porque muitas vezes nós refletimos com Deus o que nós somos no nosso dia a dia. Aquela pessoa que ela não gosta de falar nada para ninguém, ela chega na presença de Deus, ela não fala nada para Deus. Porque ela acha que Deus é igual as outras pessoas. Ela não confia em Deus. Fizeram isso comigo, agiram assim comigo, eu não vou falar com Deus. Nós temos que entender isso. Para mim poder chegar na presença de Deus, eu tenho que confiar em Deus.
E quando eu confio em Deus, pastor, mas nós somos todos crentes. Irmãos, tem muita gente que não confia em Deus. Porque se as pessoas confiassem em Deus, a obra dele ia ser totalmente diferente, irmãos. Se as pessoas confiassem em Deus, muitas coisas você não precisaria nem pregar. Não precisaria nem querer inculcar na cabeça das pessoas. Porque as pessoas, confiando em Deus, teriam a certeza que Deus ia fazer aquilo que elas precisam na vida delas. Então, nós temos que entender isso. Eu tenho que confiar em Deus. Deus, ele está a qualquer momento. É agora. Se você falar, mas pastor, eu estou aqui no meio do culto e eu queria desabafar agora. Eu falo para você, então vai ali na sala, dobra o seu joelho que Deus vai te ouvir agora. Ele está te ouvindo e ele vai te ouvir agora. Mas eu tenho que confiar nesse Deus. E eu tenho que chegar para esse Deus, irmãos, e falar dos meus problemas. Falar com Ele como se eu estivesse falando com essa pessoa que eu falei, como Davi. Falar com Deus como se eu estivesse falando com aquela pessoa que eu confio, que é meu amigo. Porque para Deus não tem essa formalidade, irmãos. Quem criou a formalidade para falar com Deus é o homem. Quem criou essas orações meia complicadas que você vê, você fala, poxa vida, eu precisava orar assim. Não foi o homem. Deus é simples. Deus é alguém que nos ama e está o tempo todo esperando ali. Deus fica falando. Quem sabe Deus falou para você e tem falado essa semana, vem aqui, vem desabafar comigo. Tira isso de dentro de você, tira toda essa tristeza, essa angústia. Vamos esvaziar esse brejo. Mas eu tenho que confiar que Deus, ele pode mudar a minha história. Sabe, irmãos? Deus, ele pode mudar. E quando nós confiamos em Deus, tem coisas que Deus faz, tanto coisas grandes em nossas vidas, como coisas pequenas. Semana passada, eu vim para a igreja, e eu não sei o que aconteceu, a minha chave sumiu. Falei, eu ia até falar, quando eu for pregar eu dou testemunho, a minha chave sumiu. Falei, meu Deus, minha chave sumiu, estava a chave da minha moto, as chaves da igreja, a chave sumiu, não é pela chave, mas ela sumiu. Eu falei, mas Senhor, como que a chave sumiu? E fiquei procurando, todo mundo procurou. Até a Emily, coitadinha, foi mexendo nas caixas lá procurar minha chave, todo mundo procurando a chave, e ninguém achava. Eu falei, poxa vida. Aí segunda-feira nós estávamos aqui, orando, eu dobrei meu joelho, estava orando por tantas coisas, e fui falar com Deus de chave. Pastor Nelson, tanta coisa para falar, Pastor Nelson. Minha família com problema, com dificuldade, você vai falar de chave. E eu fui falar com Deus aqui, falei assim, Senhor, onde está minha chave? Fala para mim. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim no meu coração? Falou assim, olha, algo falou para mim assim, está dentro da bolsinha com todos os parafusos. Eu falei, dentro da bolsinha com os parafusos? Irmãos, eu fui embora, peguei a bolsinha, que um monte de parafusos, que foi o Carlos que me ajudou ainda a colocar todos os parafusos, nós estávamos arrumando a porta. A chave estava lá. Depois de procurar em tudo quanto é lugar. Por isso que eu falo para você, muitas vezes nós temos que aprender a confiar em Deus. Sabe? A usar, porque aquilo ali, eu tinha engolido o sumido daquela chave, mas entrou quadrado aqui. Falei, poxa vida, mas não pode. Eu vim aqui, a chave estava comigo, eu abri o portão, eu fiquei pensando, falei, não estou louco, todo o meu trajeto. Mas foi na hora que eu fui colocar aqueles parafusos. A chave estava no chão e ela entrou junto com os parafusos. A chave com as perninhas dela entrou lá dentro da bolsinha. Mas Deus, eu quero falar para você, irmãos, que Deus, Ele nos ajuda, mas eu preciso confiar em Deus. E eu pergunto para você nessa noite, você confia em Deus? Então, eu quero falar para você, confie em Deus, irmãos. Porque Deus, Ele existe. E a Bíblia fala assim, que Ele recompensa aqueles que o buscam. O que é isso? Deus, Ele resolve. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não preciso, muitas vezes, se eu não tenho condições e tempo, o tempo que eu tiver, e Deus é tão extraordinário, irmãos, que não é o tempo que Ele quer, é o tempo que você tiver. Senhor, eu não tenho muito tempo. Deus fala, não, o tempo que você tiver, vem aqui e desabafa comigo. Ele fala para nós, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala comigo que eu vou falar
com você. Fala para mim dos teus problemas. Fala para mim das suas dificuldades. Não fica aí sofrendo, pensando com um monte de sapo dentro de você, pulando, e pula para cá e pula para lá, uma sapaiada pulando dentro da pessoa, e a pessoa deixa, não, vai lá e fala com Deus, fala assim, eu tenho muito sapo, Senhor, tem muito sapo dentro de mim, tem muito problema dentro de mim, e Deus, irmãos, Ele vai nos recompensar, e desabafar com Deus não é pecado não, tá? Ah, mas eu vou ter que falar com Deus, Deus Ele é ocupado, mas Ele tem todo o tempo do mundo para mim e para você, não me pergunte como. Porque se nós perguntarmos para Deus, Ele vai falar e nós vamos ter que arrumar tempo para muitas coisas que nós falamos que não temos tempo. Então, mas Deus Ele tem tempo. Irmãos, e quem desabafa, Ele põe para fora tudo aquilo que está aqui dentro. E muitas vezes nós podemos chegar na presença de Deus, irmãos, e falar coisas absurdas. Não estou falando de você falar palavrão, fala de coisas absurdas ao teu entendimento. Fala coisas doidas, porque Deus Ele vai te entender, Deus Ele não vai se ofender. Às vezes nós pensamos, se eu falar com Deus, Ele vai se ofender comigo. Deus não vai se ofender, irmãos. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu, casas, perdeu tudo, perdeu a saúde. E Jó, o que ele fez? Jó, ele foi até Deus. Jó, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele falou, maldito seja o dia que eu nasci, que esse dia seja tirado do calendário. Muitas pessoas falam que ele nasceu dia 30 de fevereiro, porque tirou do calendário, não tem? Então que seja tirado do calendário. Ele fez tudo isso, irmãos. Ele desejou a morte. Ele falou, eu quero morrer. Ele questionou Deus. Jó, nas conversas com Deus, ele fala assim, Senhor, por que o Senhor prolonga a minha vida? Se o meu fim está próximo, para que o Senhor prolongar? Me tira logo a vida, me mata logo. Irmãos, e Deus ele não ficou irritado com Jó. A palavra não fala que Deus ficou irritado com Jó. A palavra fala que Deus foi perguntando para Jó, onde é que você estava quando aconteceu isso? E quando Jó desabafou com o Senhor, jogou todos os sapos na mesa do Senhor, a Bíblia fala assim, que a segunda parte da vida de Jó, ela foi melhor do que a primeira. Mesmo ele tendo todas aquelas perdas ali. Então, nós temos que aprender isso. A falar com Deus. A abrir o nosso coração com Deus. Ana, preguei esses dias sobre Ana. Ana, ela tinha uma incapacidade, Ana não conseguia engravidar. E o sonho de Ana era ter um filho. E aconteceu o que com Ana? Ana, ela começou a entrar em pânico, irmãos. Se você ver a história de Ana, Ana estava profundamente, cheia de depressão, depressiva, porque ela falava assim que Ana, ela só chorava. Ela não comia mais. Isso é sintoma de quem? De pessoa com depressão. Só quer chorar muitas vezes, não quer comer, não quer ficar bem, porque está depressiva. E Ana estava assim. E de repente veio uma ideia na cabeça de Ana. Sabe a ideia que ela teve? Eu vou falar com Deus. Eu vou desabafar com o Senhor. E ela foi lá e desabafou com o Senhor. Estava no templo e começou a falar com Deus. Ela desabafou tanto que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. Estava ali falando com Deus. Quem sabe ela estava com Deus, Senhor, você está vendo? O que está acontecendo comigo? O Senhor fechou minha amada, Senhor. Às vezes é isso. O Senhor fechou, não consigo ter filho. O que eu fiz, Senhor? Fala para mim se eu errei, se eu falhei, se eu pequei. E ela falando, está vendo a Penina? Ela fica o tempo todo zombando de mim. Ela foi desabafando com o Senhor, irmãos. E quando ela foi desabafando com o Senhor, falando com o Senhor, a Bíblia fala que o semblante de Ana, ele foi mudando. Foi mudando. Por quê? Porque ela foi desabafando. Então quando nós desabafamos com Deus nossos problemas, nossas dificuldades, o nosso semblante, a nossa vida, ela começa a mudar. E a palavra fala que Ana, ela vai embora dali e em pouco tempo ela já começa a sentir os sintomas da gravidez. E ela fica grávida. Todos sabem a história. Ela fez
uma aliança com Deus, ela vai levar o filho. Só que aqui também, irmãos, o desabafo de Ana não parou por ali, porque Ana, ela teve mais filhos, ela só queria um filho, mas ela desabafou com Deus. Ela teve Samuel e teve mais 5 filhos. Deus, ele fez muito melhor do que ela queria. Então nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a desabafar com Deus. E talvez em nossas vidas, muitas vezes já fizemos tudo. Conversamos com pessoas, falamos com um, falamos com o outro. Só nós não desabafamos e nem derramamos nosso coração para Deus. E nós temos que fazer isso, derramar o nosso coração para Deus. E você sabia que até Jesus, ele desabafou? Olha, Jesus, o Deus encarnado, ele desabafou. Jesus, um certo momento, ele pegou os 3 discípulos dele, ele pegou Pedro, pegou Tiago, pegou João, ele reuniu esses que eram mais próximos dele, e ele foi orar. Isso aí está lá em Mateus, capítulo 26, verso 38. E ele falou assim para eles: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza quase mortal. E sabe o que ele falou para eles? Fica comigo, vigia comigo, ora comigo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está desabafando no momento de tristeza, no momento de grande angústia. Ele abriu o coração dele, desabafou. Por isso que ele nos ensina, a nós também, a abrirmos o nosso coração, desabafarmos, tirarmos de dentro de nós aquilo que está fazendo mal. E ele também, em Mateus, no capítulo 8, verso 20, outro desabafo de Jesus, que ele fala assim, ó: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui Jesus também, ele está fazendo um desabafo. E Deus, irmãos, Deus, ele ouviu o desabafo do filho dele. E Deus, ele exaltou Jesus soberanamente, ele exaltou o Senhor. Então, nessa noite eu quero deixar isso para nós, para mim, para você, que nós possamos aprender a desabafar, que nós possamos aprender a abrir o nosso coração, que nós procuremos também pessoas que são pessoas que temem a Deus, pessoas que vão nos ouvir, não vão nos acusar, não vão nos criticar, mas nós temos que aprender isso, abrir o nosso coração, falar daquilo que está dentro de nós, que vai ser muito bom, irmãos. Eu não estou falando que você não pratique isso, mas se você não pratica, se você fizer isso, vai ser o melhor que você pode fazer na sua vida. Vão ter muitos fardos, muitos sapos, muitos pesos que você vai deixar, vai ficar ali. Você não vai ficar carregando dentro de você. Muito veneno vai sair, aquilo que muitas vezes está matando. Quando eu falo de matar, mata a alegria. Esses sapos que nós engolimos, mata a alegria. A pessoa vem, é uma pessoa alegre, uma pessoa dada, de repente ela engoliu tanto sapo que ela chega, todo mundo fala: o que aconteceu? Dá até medo de você perguntar para a pessoa se aconteceu alguma coisa, que a pessoa chega: por quê? Um monte de sapo. Eu tenho que fazer o que com esses sapos? Tirar tudo, tirar de dentro de mim, porque senão eu vou ficando mal. Tirar esse veneno de dentro de mim, que esse veneno, ele vai me matando, como eu falei. Mata a minha alegria, mata a minha esperança, mata a minha fé, mata tudo, porque está dentro de mim. E eu falo, irmãos, porque quantos sapos eu deixei dentro de mim, muitos deles morreram, ficou igual lá nas pragas do Egito, aí ficou fedendo dentro de mim, aqueles sapos mortos. Deixei, aprendi, não, vou engolir o brejo também, eu sou forte, não preciso de ninguém, eu não preciso falar com ninguém. Pode deixar, Sônia, não preciso. E um dia eu descobri que eu preciso, porque o próprio Jesus, num dado momento, ele desabafou, ele abriu o coração e tirou de dentro dele tudo aquilo que não era bom. Então, o desabafo, ele não é pecado, irmãos.
Sabe o que é pecado? É murmuração. Porque muitas vezes, ao invés de desabafar, a pessoa, ela fica murmurando. E murmura aqui, reclama ali, aí reclama de Deus. Já viu? Conhece alguém que reclama de Deus? Reclama de Deus. Aí começa até a falar desaforos para Deus. Se Deus existisse, eu não estava assim. Se Deus não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue abrir o coração. E nós temos que aprender isso. E desabafar é isso, irmãos. Desabafar é abrir o coração. É falar com Deus. E não falar contra Deus. Eu vou lá e falo com Deus. Eu tenho que praticar isso. Senhor, estou aqui. Eu sou um pobre, um coitado, um cego, um nu. Estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. O Senhor está vendo, Senhor? Como que eu estou agindo? Eu estou aqui desabafando, eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Irmãos, e quem sabe até aqui nessa noite, né? Você possa estar passando, quem sabe, por algo muito triste na sua vida. De tanto sapo que você tem engolido. Você chegou aqui e falou, poxa, estou tremendamente triste. Quem sabe, desgostoso de muitas coisas. Muitas vezes até sem vontade de viver. Tem pessoas que, quem sabe, estão aqui nessa noite pensando no amanhã. Sabe? Engoliu tanto sapo essa semana que está pensando, o que me espera essa semana aqui? Mas Deus, Ele pode mudar toda essa história. Eu posso começar essa semana, pode ter muitos sapos essa semana para me engolir. Mas hoje ainda eu posso dobrar o meu joelho, falar com o Senhor e tirar todo esse veneno que foi colocado dentro de mim. Tirar todos esses sapos que eu engoli e falar, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Irmãos, nós temos que fazer isso. Mudar essa história. E eu quero te incentivar a fazer isso. Essa semana, ou hoje ainda, se você precisar, tirar um momento para desabafar com Deus. Sabe o que é isso? Fala assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Lá não fala se o Senhor é ortopedista. Lá não fala se o Senhor é otorrino. Eu não entendi bem, mas eu estou precisando aqui de um grande psicólogo. Eu preciso desabafar. Eu preciso falar com o Senhor. E falar com Deus. Falar das mazelas da vida, dos problemas, das dificuldades. Falar aquilo que muitas vezes não adianta ficar falando para as outras pessoas, que elas não vão entender, irmãos. Tem coisas que as pessoas não vão entender, mas quando eu falo com Deus, Deus Ele entende. Por isso que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tirar um momento para me desabafar com Deus. E esse desabafo, se você fizer ele bem feito mesmo, sabe o que é bem feito? Chegar lá e falar, Deus, aqui ó, sabe? Eu vou como na Bíblia fala assim, que quando os homens sofriam angústias, tristeza, o que eles faziam? Eles rasgavam as vestes. Então tinha uns que arrancava o cabelo, outros arrancava a barba. Estava lendo Esdras, ele arrancou as barbas de tanta indignação. Só que ele fez tudo isso e ele foi lá na frente do templo, dobrou o joelho e começou a orar, clamar ao Senhor em voz alta. Me ajuda, Senhor, ajuda o pecado desse povo, tira de nós tudo isso. E diz que o povo se ajuntou com Esdras ali, de ver a tristeza, a indignação dele. Então que nós possamos fazer isso. Nós temos que dobrar nossos joelhos e falar com Deus, sabe? Senão nós vamos ficar murmurando. Quem sabe na hora de deitar na cama, falar, Senhor, mais uma vez, me ajuda nessa semana, Senhor. Quanto brejo, quanto sapo para engolir. Ao invés de fazer essa oração, dobra o joelho, fala com Deus, fala, Senhor, tira de mim, Deus, todos esses sapos. Tira de mim, Pai, toda essa angústia, tudo aquilo que eu engoli essa semana. Senhor, tira todo esse veneno que está dentro de mim. Porque eu tenho uma jornada nessa semana. E Deus, Ele vai tirar. Você pode ter certeza, você vai levantar. Se você fizer isso nessa noite,
Você vai acordar amanhã e sua semana vai ser diferente. Não é que não vai ter sapo para você engolir, não é que não vai ter brejos, não é que não vai ter venenos, mas é que vai ser diferente, porque Deus vai trazer o alívio para a sua alma. E Deus, Ele vai fazer se você quiser. E você vai ter a mesma experiência que Jó teve, a mesma experiência que Ana teve, a mesma experiência que Jesus teve. Nós vamos ter quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus: Senhor, tira de mim, tira tudo isso que não está fazendo bem. Amém? E eu acredito, irmãos, que você vai falar como Davi falou, né? Senhor, eu vou derramar perante ti o meu coração. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas aprenda isso. Desabafe no Senhor. Aprenda isso. Se você precisa falar com alguém fisicamente, procure alguém que você confie. Abre o teu coração. Fala aquilo que está trazendo essa angústia, essa tristeza. Fala dos sapos. E tira todos eles para fora, que você vai ver que vai ficar bem melhor a sua caminhada. E eu só quero ler o Salmo de número 40, que fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro da alma, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro da alma, e pôs os meus pés sobre a rocha. Amém? Então que você possa analisar bem tudo isso que foi falado aqui e fazer isso. Não deixe nada guardado dentro de você. Não deixe nada em você, nem um veneno, nem um sapo. Olhe para você mesmo e veja que você não é um baú e nem um cofre para guardar nada. Você é uma pessoa. Eu e você somos seres humanos. E nós não podemos deixar com que nada destrua a nossa vida. E principalmente os sapos do dia a dia, os problemas e as dificuldades. Amém? Então vamos orar nessa noite. E que você peça para Deus, fala: Senhor, eu estou aqui. Quem sabe você ainda não tenha total confiança em Deus. Quem sabe você fica inibido de falar com Deus, de expor para Ele os seus problemas. Peça para Ele e fala: Senhor, tira de mim, que eu possa chegar na Tua presença, Deus. Que eu possa tirar tudo isso que está dentro de mim.